começar já e rapidamente conversando com a Cristina Ribeiro, que é fisioterapeuta, está aqui já no nosso estúdio. Ela é especialista em gerontologia e traz um tema muito bacana para a gente falar do propósito de vida da pessoa idosa. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Kátia, é uma oportunidade. Muito obrigada. Aí você conta um pouquinho só da sua história, porque quando que surgiu essa vontade, sendo fisioterapeuta, de ir para essa área da gerontologia? Ótimo. Então, a gerontologia, acho que é importante esclarecer a diferença da geriatria, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, gerontologia é a área que estuda, é a ciência do envelhecimento. Então, a área que estuda o idoso de maneira global. Então, quando o profissional ele é especialista em gerontologia, ele tem esse olhar do todo. Então, ele vai prestar atenção nas questões ele tem o conhecimento para a alimentação, as questões emocionais, o ambiente social, a família. Então, assim, ele tem essa visão do todo. E aí ele vai ter uma área específica. Então, eu sou fisioterapeuta. Quando eu finalizei a faculdade, eu optei em atender o idoso, fiz essa especialização. Então, assim, isso faz com que no atendimento da fisioterapia, por exemplo, a gente precisa ter não só o olhar para as doenças que eu estou tratando na fisioterapia. E sim, assim, por exemplo, o idoso está se alimentando, ele tem alguma motivação, esse olhar do todo. Isso é a gerontologia. E a geriatria é a área que estuda as doenças, o tratamento das doenças. Entendi. Eu achei muito interessante a gerontologia, porque assim, profissionais de diversas áreas podem ter essa especialização. Exatamente. Então, quem, né, até assim, é algo que eu sempre divulgo, assim, eu dou aula também. Então, falar assim, quem tem interesse em atender o idoso, é importante fazer uma especialização, porque atender o idoso não é apenas atender um adulto mais velho, não, ele tem suas particularidades, subjetividade, né? Então tem algo específico para essa fase de vida. E aí, quando eu comecei a trabalhar na fisioterapia, o que eu comecei a ficar assim intrigada e motivada a estudar mais é o fato de o idoso, a pessoa chegar a uma certa idade, a gente fala idoso a partir dos 60 anos, às vezes está até bem, né? Ele tem condições físicas, cognitivas, e aí assim, ele não tem um objetivo na vida. O que ele quer fazer, algo que o motive. Foi aí que eu comecei a me interessar em estudar o propósito de vida. Muito bacana. Eu vou mostrar já, gente, para a gente já ficar aí na tela, e na mentalidade aí de vocês também, já. Ó, propósito de vida da pessoa idosa. Vou mostrar aqui para quem vocês querem que eu mostre. Aqui, pode ser? Esse é o livro da Cristina, que ela está em semana de lançamento aí no Brasil, vai ter um lançamento aqui em Foz do Iguaçu no sábado, né? No sábado. E aí ela traz um pouco desse assunto que a gente está falando aqui. Depois a gente mostra ali até o banner que a gente trouxe para cá. Porque quando você pensa no idoso e aí você fala assim, ele não tem nada para fazer, vem muito essa questão de, o idoso que de repente se aposentou, adoeceu, né, até faleceu, muitas situações que a gente ouve falar de porque ele não tinha mais nada para fazer. Exato. E aí você traz um propósito para essa idade. Como que é isso? Como que eu estou pensando que, mas eu estou no fim da vida, como que eu vou ter um propósito? Isso, muito boa pergunta. Então, assim, pensando numa vida de 90 anos, e hoje não é difícil a gente viver até essa idade, né? O próprio censo do ano passado do IBGE falou que a população está envelhecendo e está envelhecida. Então, pensando nesse envelhecimento, a pessoa tem chance de passar 1/3 da vida dela na fase da velhice, de 60 a 90 anos. Muitas, e aí eu posso até dizer que assim, a maioria chega nessa idade sem um preparo. Um preparo até físico, assim, não tem uma reserva às vezes financeira. E um preparo dessa questão do tempo, o que ela vai fazer? Então, assim, até é uma questão que a gente coloca, né? E é muito comum a gente ver as pessoas não vendo a hora de se aposentar. Não vejo a hora de me aposentar, eu quero me aposentar. Tá, mas me aposentar para fazer o quê com aquele tempo? Não vai ter um trabalho formal, mas o que ela vai fazer com aquelas 20, 30, 40 horas que ela trabalhava? E aí é onde entra muitas vezes a depressão, né? Algo que realmente ele, né, se depara com aquele tempo e não se sente produtivo. E aí, o que fazer com esse tempo então? Uma das coisas que eu falo no livro, né? Então, que ele faça atividades, e aí eu gosto de dizer que assim, sonhos não envelhecem.
sonhos não não envelhecem. envelhece. Então, se ele tem algo, a pessoa tem algo que assim, nossa, ela sempre quis escrever um livro, talvez, da vida dela, pode tocar ser, violão, tocar dançar, violão, tanta coisa que a gente quer durante a vida e não faz. Isso, ou não dá tempo, não conseguiu priorizar, agora pode ser o momento. E isso pode dar uma sobrevida para a pessoa, quer dizer, pode dar mais qualidade de vida aqueles anos. Né? O trabalho voluntário também é algo que vem e acrescenta muito, porque é uma doação. A pessoa, ela estar num ambiente, ela trocar, às vezes ela fica, muitas vezes, achando que ela está na pior situação, né? Nossa, né? Essa situação, olha como eu estou. Né, tô doente, mas aí vai lá no grupo, vai ver outras pessoas, vão até ver que pessoas melhores e fala, puxa vida, eu não tô tão ruim assim, olha, né? Então assim, essa troca. Vai ajudar alguém e volta grato pela sua vida, né? Exatamente, valorizando mais. Então assim, tem muitas coisas que dá para se fazer, né? E a ideia do livro é estimular isso, né? Estimular a pessoa a pensar estratégias, o que ela gosta. Começar então, entra num grupo, faz um exercício físico, né? Trabalhar o corpo, isso vai ajudar. A família entrar estimulando o que aquela pessoa idosa quer fazer, né? Então, de repente, uma viagem, isso pode ajudar a ela a engajar mais, por exemplo, numa fisioterapia, começar a melhorar a alimentação, porque ela quer atingir aquele objetivo, né? A gente vê muito. A gente está no mês dos avós, julho é mês dos avós. Verdade, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, um neto pode ser um propósito na vida de um avô, né? Assim, eu vejo muito, até na minha família, quando nasceu minha filha, eu vi o quanto que os meus sogros, os meus pais, até cuidaram um pouco mais da saúde, porque falou, olha, eu quero que, né, assim, viver bastante. Quero ver minha netinha crescer. Isso, então tem tudo isso que a gente pode fazer e pensar nessa fase de vida, né? Né, vamos falar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre essa fase, mas aí aproveitando que você falou do preparo, né? Isso. Então assim, a gente já pensa de repente, e só pensa quem pensa, só pensa no dinheiro, tipo, a minha aposentadoria, né? Só a minha aposentadoria. Mas eu não penso se eu vou ter corpo, né? Exato. Porque assim, né, como que você vai ficar vivo se o que te leva, o que te traz não funcionar, né? Exato. Então, eu não consigo nem levantar da cadeira, então eu tenho que pensar na atividade física, pensar na alimentação. Isso é muito legal, porque assim, essa questão da reserva, né? Então, se a gente pensar na questão da velhice, muitos vão falar, eu já tenho uma reserva, eu já tenho, né, uma poupança. Só que a gente, né, na área da gerontologia, a gente pode pensar em outros tipos de reserva. Então, por exemplo, uma reserva muscular, uma memória muscular, você fazer o exercício físico. E aí é importante diferenciar. Uma coisa é a atividade física, que é toda a atividade que você vai se movimentar. Então, uma caminhada, pode até ser algo que você vai, né, pedalar, nadar, mas assim, sem um objetivo específico. Quando você quer um objetivo, eu quero melhorar o condicionamento, é uma atividade programada, com um profissional, isso é exercício físico. E o ideal é o exercício, porque a gente tem o objetivo, melhorar a massa muscular, nós mulheres, a gente precisa de musculação. Então, pensar, quem mais tem essa memória muscular, essa reserva, isso ajuda muito na velhice. Porque isso vai dar toda a energia, né, e a disposição, porque o que eu vejo muito nas pessoas no geral, 60 a mais, puxa, minha cabeça tá a mil, eu tenho várias ideias, mas meu corpo não acompanha. Não acompanha. Então, como fazer para acompanhar? É desde já. Né? A gente precisa realmente colocar como se fosse assim, uma autoprescrição. Né? Às vezes um remédio que tem que ser tomado é aquele exercício que precisa ser feito. Então, isso é um tipo de reserva. E a questão também da reserva cognitiva. Hoje já está mais que comprovado que, assim, ao longo da vida, se a pessoa ela vai exercitando a memória, vai sempre se desafiando, ela vai tendo uma reserva. Então, no caso de uma demência, os efeitos deletérios, sinais e sintomas daquela demência, ela vai ser menor.
né, os efeitos, sinais, eles vão ser menos manifestados, porque tem essa reserva cognitiva. Então, que importante isso, né? Super. Eu morro de medo dessa questão, gente, porque é muito sério, né? Imagina, muito sério. A minha avó tem 95 anos e ela, né, tem Alzheimer. E é muito sério, porque a pessoa esquece quem ela esquece a referência do mundo, esquece quem são as pessoas à volta. Então, é triste, né? Se a gente pode fazer algo agora para tentar evitar ou pelo menos minimizar esses efeitos, eu acho realmente fantástico. Eu tô achando incrível esse olhar geral para a vida do idoso, sabe? Eu achei perfeito, porque realmente é uma fase que, tipo, é meio que abandonada, né? Isso, E assim, até isso depois da pandemia, menos-valia, ou esse olhar que não dá tanta importância, isso intensificou com a pandemia. Porque como eles eram, né, se a gente colocava lá grupo especial, grupo mais frágil, que já era, de alguma maneira, intensificou ainda mais. Então, assim, realmente hoje a gente vê, em termos até de políticas públicas, cuidado, não se dá a devida atenção. E é algo preocupante porque, com o envelhecimento da população, cada vez mais vai aumentar o número de pessoas idosas. E a gente precisa de profissionais qualificados. Na geriatria, né, na questão dos médicos. Aqui em Foz, por exemplo, não tem nenhum geriatra. Não tem nenhum. Tem um, né, mas que assim, né, já está reduzindo um pouquinho sua carga horária, mas assim, especialista mesmo e precisa, né? Então, assim, por isso que é uma força-tarefa aí da SBGG, né, para a gente melhorar essa qualificação. Eu queria falar um pouquinho do livro rapidamente, porque assim, ó, eu vi que você convidou vários profissionais para estarem aqui, para justamente dar essa mesma ideia que você está me falando aqui, de olhar o todo da vida da pessoa idosa, você traduziu nesse livro aqui. Isso. Conta pra gente, quem tem aqui, que tipo de profissionais ou que tipo de situações a gente encontra aqui? Ótimo. Então, assim, pensando na gerontologia, que é essa abordagem do todo, quando eu pensei em escrever o livro, eu, assim, até tinha conteúdo para escrever sozinha. Só que eu comecei a ver colegas que, né, como eu digo, assim, brilhavam os olhos quando falavam do propósito. Então, assim, eles falavam, porque meu paciente melhorou o propósito. Eu falei, olha só. Então, eu vi alguns colegas usando essa nomenclatura, se empoderando desse termo na sua prática. Aí eu falei, bom, preciso colocar tudo no livro. Então, assim, o que a gente tem no livro? Então, o livro ele é dedicado para pessoas interessadas em melhorar o propósito das pessoas idosas. Então, assim, profissionais da área que atuam com o idoso, familiares, vizinhos, amigos de pessoas idosas que, né, querem melhorar o propósito e também de si, né? Pensar como que pode envelhecer com mais propósito. Isso a gente também fala no livro. E aí tem lá, por exemplo, a atuação da educação física. Então, o propósito de vida na educação física, eu, profissional da educação física, da nutrição, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional. E aí a gente tem também a questão tem um capítulo que fala aqui, como é o propósito em cuidados paliativos, né? Então, cuidados no fim de vida, idosos da zona rural, a gente tem, então, são 14 autores comigo, então, mais da metade é especialista em gerontologia, então tem esse olhar para o idoso, e a ideia realmente é despertar. Até então não tinha nenhum livro que falasse do propósito de vida da pessoa idosa. A gente tem do jovem, tem do adulto, agora da pessoa idosa não. Então o objetivo é esse, e tem também uma avaliação, tem como avaliar o propósito de vida da pessoa, também coloco no livro. Tem um questionário aqui. Que legal, que bacana. Me fala como que a pessoa faz para adquirir esse livro. Isso, então assim, tá disponível pela internet, tanto pela Amazon quanto a própria livraria Sumos, né, da editora Sumos. Aqui em Foz do Iguaçu, na livraria Kunda, na livraria Epígrafe, e a gente vai ter o lançamento. Vamos contar o lançamento. Esse final de semana em Foz do Iguaçu? Isso, esse soube que já teve em São Paulo aí. Já teve. Foi primeiro, foi lá na livraria da Vila, porque a editora, a livraria, a editora Sumos, né, o grupo Sumos, editorial, ele é de São Paulo, então teve que ser feito o lançamento lá em São Paulo primeiro. E o segundo vai ser aqui em Foz, no sábado, então vai ser das 17 às 20 horas, um evento gratuito. Tem no meu Instagram, quem quiser se inscrever, eu peço para, né, a gente conseguir organizar a quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas. E vai ser um evento que, assim, vai ter uma roda de conversa com os autores, eu vou falar um pouco sobre o livro,
momento do autógrafos. Então, assim, quem quiser pode aparecer, vai ser lá no Hotel Foz Plaza, aqui no centro mesmo. E a ideia é essa, né, essa discussão, incentivar as pessoas realmente a se olharem os seus propósitos e incentivar para que, né, a gente envelheça aí da melhor maneira. Amei, muito obrigada, Cristina. Eu que agradeço. Gente, essa ideia, inclusive, do lançamento com uma roda de conversa com os autores é sensacional. Sim. Você poder estar lá, inclusive, até, né, perguntar alguma coisa. Exatamente, momentos de pergunta, essa interação, né? Obrigada e parabéns, eu que agradeço, Obrigada, viu? Muito bacana, gente. Conversei com a Cristina Ribeiro, que é fisioterapeuta especialista em gerontologia, que está lançando o livro Propósito de Vida da Pessoa Idosa, nesse sábado das 5 da tarde até as 8 da noite, no Hotel Foz Plaza. Você é convidado. Entra no Instagram lá, a gente tem o Instagram dela aí, né, gente? Vamos colocar @Cristina Ribeiro Gerontologia. Nesse Instagram você faz a inscrição lá para participar. É gratuita, só para um controle mesmo e ajuda aí. Tá na tela para você poder acessar, tá bom?